Vamos sim. Eu proponho que a gente fale de um assunto, desviando um pouco ainda desse tema que vai, com certeza, ditar o ritmo do Morning Show aqui nesse bloco final, mas é o que eu gostaria muito de falar sobre a mineira Laísa Peixoto, de 22 anos, pessoal. Ela que criou uma maior polêmica. Ela que viralizou na internet após postar em suas redes sociais que foi selecionada para, e aqui eu abro aspas, se tornar astronauta de carreira, fecha aspas, e assim atuar em voos espaciais. Mas aí que mora o perigo. A NASA negou vínculo com a brasileira, negou qualquer vínculo, deixou ela de calça riada e realmente exposta. Para entender exatamente como que isso se deu, vamos com o nosso repórter Rodrigo Costa da Jovem Pan, Poços de Caldas, o nosso diretor do Teatro do Absurdo brasileiro. Já te promovi do mineiro para o brasileiro, Rodrigo Costa. Vamos lá? Cadê as informações? Que história é essa? Vamos lá, Marinho, vamos falar aqui sobre a mineira de Contagem, né, que afirmou nas redes sociais oficialmente uma astronauta da turma de 2025, ela colocou. E disse também ali nas redes sociais que fará em 2029 o suposto voo inaugural da Titan Space, empresa que não possui licença do órgão norte-americano responsável pelos voos espaciais tripulados. Em 2022, a Laísa já havia dito ter concluído o treinamento de astronauta pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana. Ela também disse ser estudante da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, também disse ser em uma rede social, disse ter um mestrado em aplicação de computação e física quântica pela Universidade de Colômbia, em Nova York. Um currículo ali de invejar qualquer um que estivesse no LinkedIn, né? A NASA, no entanto, negou que a Laísa tenha recebido treinamento para ser astronauta pela Agência Espacial Norte-Americana e afirmou que ela não está entre o grupo em processo de formação. Aí vem aqui outro detalhe. A Universidade Federal de Minas Gerais, universidade ali onde ela disse ter vínculo em 2022, informou que ela foi desligada da instituição após deixar de se matricular para o período letivo de 2023 no curso de Física. A Universidade de Colômbia, em Nova York, informou não ter localizado também nenhum registro com o nome da brasileira em cursos da instituição. E a Titan Space afirmou que a Laísa foi selecionada para uma viagem espacial. No entanto, ela não consta entre os listados no site da empresa como membro de uma suposta equipe técnica de astronautas anunciadas para o ano de 2029. A empresa, é importante a gente registrar também, ela oferece viagens para turistas espaciais pelo valor de $1 milhão. Então, toda essa polêmica foi criada pela própria Laísa Peixoto, mineira de Contagem, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Detalhes do currículo que não foram confirmados pelas universidades, NASA negando uma série de informações. Enfim, tudo muito nebuloso, tudo muito confuso na história dessa mineira. É a história que a gente traz aqui de Minas Gerais hoje no Morning Show, Marinho. Que loucura, meu Deus do céu. Rodrigo Costa, obrigado pelas informações e esclarecimentos. Segue firme e forte por aí. Obrigado, irmão. Já vou acionando aqui. Mano Ferreira, vai ser candidato ao Senado, Marinho? Olha, é surreal como a gente vê a quantidade enorme de pessoas que proliferam na internet contando vantagens que não se verificam na realidade. E isso acontece porque muita gente acaba dando bola para qualquer um que aparece por aí contando vantagem. Então, quando tem demanda para ser enganado, sempre haverá oferta de enganadores. Esse caso, para muito além do estelionato, né, professor William Borghetti, acho que deveria levar até uma reflexão sobre o jornalismo e a capacidade de ter um filtro bem criterioso antes de, como diria Ciro Gomes, já engolir com casco e tudo qualquer coisa que surge na tua frente. Até porque um dos principais portais do Brasil comprou originalmente a versão da Laísa Peixoto, deu vazão a isso, sem dar aquela checada. É difícil cobrar, eu estou sendo bem estrito, bem rígido aqui, até porque ela soube dar o golpe bem feito, pelo menos na largada. Mas, como diria minha falecida avó,
mentira tem perna curta, né, David? Não, e entre as mais lidas, né? É o que a gente chama de barriga no jornalismo. Dá uma barrigada, uma informação que não é verídica. E aí acaba acontecendo, né? Por isso que a gente vai checando e também quando a gente erra, a gente tem que trazer a informação quanto à possibilidade de erro. Então, muitos portais compraram essa notícia e realmente se propagou. E foi o canal Space Orbit, pessoal, crédito onde o crédito é devido, que desmentiu a história toda e fez esse castelo de cartas ali desmoronar, essa farsa ser revelada. Professor, como é que você viu isso? Primeiro que ela tá na nossa faixa até os 25 anos, né? Então essa coisa também de, nossa, você aceita, você é admirada pelo mundo e tudo mais. E um outro ponto que nós tivemos um caso recente, né? De uma brasileira também que falava que estava em Harvard, contou Sim, a Joana Dark de Félix, de 55 anos, de Franca, falou que estudou em Harvard e a Thaís Araújo ia protagonizar um filme da história de vida dela. Aí quando caiu a máscara, abortaram a missão. Só que hoje também, felizmente, nós temos canais, né? Imagina há 30 anos atrás como é que eu acesso a NASA para perguntar esse tipo de coisa. Então, também aí, barrigada do jornalista, né? Meu amigo. Que hoje é bem mais fácil ter esse tipo de informação. Mas acho que a menina, depois que ela começou a contar e começou a ver a coisa crescendo e saindo em grandes portais, vai aumentando, né? Recentemente também, aconteceu com uma menina que falou que era jornalista de uma emissora de esportes e ela tinha uma credencial. Passou anos fazendo 3 anos dizendo que era jornalista dessa emissora. Muito bem lembrado. E realmente na casa também dos 25 anos. Será que o lobo frontal... Exatamente. Muito bem lembrado, e agora eu quero tocar adiante aqui, até porque o próximo assunto aqui é relacionado. E parece, né, meu caro neurocomunicador do Brasil, William Borghetti, parece cada vez mais que mentir sobre a profissão está na moda, né? Olha só. Imagina você do outro lado fazer mais de 30 viagens de graça só ali na base da lorota. Meus amigos, isso aconteceu de verdade, mas o homem que fez isso ainda bem foi preso e foi condenado por se passar por um comissário de uma empresa aérea nos Estados Unidos. Eu me refiro, claro, ao caso do Tyron Alexander, de 35 anos, que teve a proeza de reservar mais de 120 voos gratuitos, 0800 grátis, entre 2018 e 2024, mas conseguiu fazer 34 viagens. E foi nesse momento que um júri federal considerou o Alexander culpado de fraude eletrônica e entrada em uma área segura de aeroporto sob falsos pretextos. E, de acordo com o gabinete do procurador dos Estados Unidos, para o Distrito do Sul da Flórida, que acabou revelando essa grande farsa, né? Mais uma. Mentira tem perna curta, professor. Pois é, e citando aqui o nosso colega da Jovem Pan, o Zuckerman, né, que fazia lá o papel do impostor. Saudades, um beijo, Daniel Zucker. Que entrou lá nos grandes eventos, no Oscar, no velório do Michael Jackson, da Amy Winehouse e tal, para você ver como que o nosso comportamento humano muda conforme a gente está com pessoas diferentes, né? Então, alguém que chega lá e fala, eu sou um presidente, eu sou alguém muito sensacional. Napoleão. A pessoa já muda o comportamento e a segurança acaba falhando nesse sentido, porque... E agora o que eu vou falar aqui, Mano Feira, não é síndrome de vira-lata, não. É uma constatação da verdade que, pelo menos no departamento, no quesito de golpes, o brasileiro segue superando, pelo menos esse americano, porque esse aí se passou por um comissário de bordo, já o nosso glorioso Vips, lembra do Vips? Passou pelo dono da TAM, ou dono da TAM, não foi isso? Então, guitarrista do Engenheiros do Havaí. Meu Deus do céu! Que é isso? 11h38 pontualmente, vamos partir para um rápido break para quem está nos ouvindo, somente nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio. Morning Show segue a todo vapor e volta para vocês já. E olha só, pessoal, também aqui... Mano Ferreira quer comentar brevemente? Tem um lado curioso nesse fenômeno, que é o medo daquela história do você sabe com quem está falando, né? Ou seja, a pessoa chega colocando pose, colocando circunstância, postura dizendo, não, eu sou muito poderoso e influente. Aí o funcionário que está ali pensa, eu vou comprar briga com esse cara, é melhor acreditar. Quando a pessoa fala isso, que você sabe com quem você está falando, eu falo assim, sei, um tremendo babaca por ter dito isso. Agora,